Aula 1, Palestra de Fitness. Olá, Ana. Tive um treino fantástico hoje. Empurrei-me ao limite. Olá, John. Isso soa muito intenso. Tem alguma dica para se manter motivado durante os treinos? Absolutamente. Uma coisa que me ajuda a manter-me motivado é estabelecer objetivos específicos. Dá-me algo para trabalhar e mantém-me focado. É uma ótima ideia. Como é que acompanha o seu progresso? Utilizo uma aplicação de fitness no meu telemóvel para acompanhar os meus treinos e monitorizar o meu progresso. É muito útil ver até onde chego. Também eu deveria tentar isso. Já agora, tem alguma recomendação de exercícios que possam ser feitos em casa? Definitivamente. Exercícios de peso corporal como flexões, agachamentos e estocadas são ótimas opções. Também pode experimentar yoga ou pilates para flexibilidade e força. Obrigado pelas sugestões. Vou experimentá-los. Tem algum conselho para evitar lesões durante os treinos? É importante ouvir o seu corpo e não se esforçar demasiado. Aqueça antes do exercício e use sempre a forma adequada para prevenir lesões. Vou ter isso em mente. Já agora, segue alguma dieta específica para complementar os seus treinos? Tente ter uma dieta balanceada com muitas frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Ajuda-me a alimentar os meus treinos e a recuperar mais rapidamente. Isso faz sentido. Vou tentar fazer escolhas alimentares mais saudáveis também. Obrigado pelas dicas. Sejam bem-vindos. Se tiver mais alguma dúvida sobre fitness, sinta-se à vontade para perguntar. Estou sempre aqui para ajudar. Lição 2: Encontrando a cama perfeita para animais. Olá, Ana. Preciso de uma cama nova para o meu cão. Viu alguma cama para animais de estimação? Olá, John. Sim, encontrei algumas ótimas opções de camas para animais de estimação. Isso é fantástico. Quero ter a certeza de que o meu cão está confortável e bem descansado. Existem vários tipos de camas para animais de estimação disponíveis. Qual é o tamanho do seu cão? O meu cão é de raça média. Acho que uma cama com espaço suficiente seria o ideal. Já pensou em ter uma cama ortopédica? Fornecem suporte extra para as articulações. Isso é um bom ponto. O meu cão está a envelhecer, por isso uma cama ortopédica pode ser benéfica. Também vi algumas camas com acolchoamento em espuma viscoelástica. São bastante macios e acolhedores. Oh, isso soa perfeito. Quero que o meu cão tenha um lugar macio e confortável para dormir. Outra opção é uma cama elevada. Mantém o cão fora do chão e proporciona circulação de ar. Isso pode ser útil, especialmente durante o tempo quente. Vou ter isso em mente. Não se esqueça de considerar a lavabilidade da cama. Os cães podem ficar bagunçados às vezes. Absolutamente. Uma cama com uma capa removível e lavável seria conveniente. Também vi algumas camas para animais de estimação com capas impermeáveis. São ótimos para acidentes ou derrames. É uma boa característica de se ter. Isso tornaria a limpeza mais fácil.
Você também pode querer verificar se a cama tem material de fundo antiderrapante ou antiderrapante. Isso é uma ótima sugestão. Não quero a cama a deslizar quando o meu cão salta sobre ela. Por último, considere o design e a estética. Você quer que a cama se encaixe bem com a decoração da sua casa. Isso é verdade. Seria bom ter uma cama para animais de estimação que combina perfeitamente com o meu interior. Vou enviar-lhe alguns links e recomendações para camas para animais de estimação. Podem dar uma olhadela. Obrigado. Agradeço a sua ajuda e experiência em encontrar a cama perfeita. Sejam bem-vindos. Terei todo o gosto em ajudá-lo. Vamos garantir que o seu cão tenha uma boa noite de sono. Absolutamente. O meu amigo peludo merece o melhor. Obrigado mais uma vez. Aula 3: Fitness e pequeno almoço. Olá, Ana. Já esteve no centro de fitness do nosso complexo de apartamentos? Olá, John. Sim, estive lá algumas vezes. É muito bom. Isso é fantástico. Tenho pensado em começar uma rotina de fitness. Tem alguma dica? Claro. Primeiro, comece com alguns exercícios simples como caminhar ou correr na esteira. É uma boa maneira de aumentar a sua frequência cardíaca. Isso soa viável. Com que frequência devo ir? Apontar pelo menos 3 vezes por semana para começar. Pode aumentar gradualmente a frequência à medida que se sentir mais confortável. Ok, vou tentar. Já agora, ouvi dizer que o centro de fitness também oferece aulas em grupo. Já experimentou alguma? Sim, já frequentei algumas aulas. Tem aulas de yoga, zumba e até aulas de spin. É uma forma divertida de se manter ativo. Isso soa interessante. Vou definitivamente verificá-los. Oh, e ouvi dizer que também servem um pequeno almoço de cortesia no clube. Já experimentou? Sim, eu tenho. O café da manhã é maravilhoso. Tem uma variedade de opções como frutas frescas, cereais, pastelaria e até omeletes feitas sob encomenda. Isso é fantástico. Devemos informar a direção se tivermos alguma preferência ou restrição alimentar. Absolutamente. São muito acolhedores. Deixe-os saber sobre quaisquer necessidades alimentares específicas e eles vão certificar-se de que as satisfazem. É bom saber disso. Vou certificar-me de informá-los sobre as minhas preferências. Obrigado pelo conselho. Aula 4: Lista de compras. Olá, Ana. Preciso ir às compras mais tarde. Há algo específico que queiram que eu receba? Olá, John. Ok, vou certificar-me de obtê-los. Há algo específico que queira? Poderia pegar algumas frutas frescas como maçãs, bananas e laranjas. Claro, vou acrescentar isso à lista. Mais alguma coisa que precisa da secção de produtos? Sim, estamos a ficar com pouco vegetais. Podes ir buscar brócolos, cenouras e espinafres? Notado. Vou certificar-me de ter uns frescos e crocantes para ti. Mais alguma coisa?
Também estamos sem ovos e leite. Consegues pegar uma dúzia de ovos e uma caixa de leite? Absolutamente. Ovos e leite são essenciais. Vou certificar-me de os conseguir para ti também. Obrigado. Oh, e mais uma coisa. Precisamos de pão e manteiga de amendoim. Não há problema. Vou acrescentar pão e manteiga de amendoim à lista. Algum tipo específico de pão ou marca de manteiga de amendoim? Apenas um pão de trigo integral normal e qualquer manteiga de amendoim lisa servirá. Percebi. Devo acrescentar mais alguma coisa à lista? Poderíamos usar um pouco de massa e molho de massa para uma opção de jantar rápido. Ótima ideia! Vou certificar-me de ter a tua massa favorita e um pote de molho de massa. Obrigado. Agradeço a sua ajuda nas compras. É um prazer. Fico feliz em ajudar. Precisa de mais alguma coisa? Acho que é isso por enquanto. Vou deixar-te saber se surgir mais alguma coisa. Obrigado mais uma vez. Aula 5. Expressar opiniões. Olá, Ana. Estive a pensar em redecorar a minha sala de estar. Quero dar-lhe um novo aspecto. Olá, John. É uma ótima ideia. Já pensou em que estilo gostaria de seguir? Estou a considerar um estilo moderno e minimalista. Quero criar um espaço limpo e despejado. Isso soa como uma boa escolha. Já pensou no esquema de cores? Sim, estou a pensar em usar uma paleta de cores neutras com toques de cores fortes como acentos. Isso poderia criar um bom equilíbrio. E os móveis? Alguma peça específica em que esteja interessado? Procuro mobiliário elegante e funcional. Quero peças que proporcionem conforto e estilo. Isso é importante. A iluminação também pode fazer uma grande diferença na criação da atmosfera certa. Já considerou isso? Absolutamente. Estou a planear ter uma mistura de fontes de luz natural e artificial para criar um ambiente acolhedor e convidativo. Isso soa adorável. Que tal acrescentar algumas obras de arte ou elementos decorativos? Vou definitivamente considerar isso. Acho que adicionar arte e artigos decorativos pode trazer personalidade ao espaço. Definitivamente. É importante deixar o seu próprio estilo brilhar. Há alguma coisa sobre a qual não tenha a certeza ou precisa de conselhos? Não tenho a certeza da melhor maneira de arrumar os móveis. Quero maximizar o espaço e garantir um bom fluxo. Pode experimentar diferentes arranjos de mobiliário em papel ou usar ferramentas de planeamento de quartos online. Pode ajudá-lo a visualizar diferentes layouts. Isso é uma ótima sugestão. Vou tentar. Obrigado. Lição 6. O poder do riso. Olá, Ana. Assisti recentemente a um programa de comédia e foi hilariante. Olá, John. Parece um momento divertido. O riso é mesmo o melhor remédio, não é? Absolutamente. É incrível como uma boa risada pode elevar instantaneamente o seu humor e fazê-lo sentir-se melhor.
É verdade. Tem algum comediante ou filme de comédia favorito? Sou um grande fã de stand-up comedy. Dave Chappelle e Amy Schumer sempre me entediam. Ambos são comediantes talentosos. Também gosto de ver filmes de comédia. São perfeitos para uma noite alegre. Definitivamente. O riso é uma ótima maneira de relaxar e aliviar o stress. Já alguma vez experimentou yoga do riso? Não, não o fiz. O que é o yoga do riso? É uma prática que combina exercícios de riso com respiração profunda. Destina-se a promover o bem-estar geral e aumentar a positividade. Isso soa interessante. Vou definitivamente experimentar. O riso realmente tem um impacto positivo na nossa saúde mental e física. Absolutamente. Também é contagioso. Quando partilha uma boa risada com os outros, cria uma sensação de conexão e alegria. Concordo plenamente. É incrível como o riso pode unir as pessoas e criar uma atmosfera positiva. Também é um grande quebra-gelo em situações sociais. Um bom senso de humor pode ajudá-lo a fazer novos amigos e a construir relacionamentos. Isso é verdade. Uma risada partilhada pode quebrar barreiras e tornar as conversas mais agradáveis. O riso é realmente uma linguagem universal. Transcende as barreiras culturais e linguísticas, aproximando as pessoas. Fico feliz que tenha gostado. O riso é realmente um presente precioso que devemos abraçar e partilhar com os outros. Absolutamente. Vamos sempre encontrar razões para rir e espalhar a alegria. É bom para o nosso bem-estar e torna a vida mais divertida. Lição 7. Repelentes naturais de pragas. Olá, Ana. Tenho tido alguns problemas com pragas no meu jardim ultimamente. Olá, John. Isso pode ser frustrante. Já tentou usar repelentes de pragas? Sim, tenho usado repelentes naturais de pragas, como o óleo de Neem, e funciona bem. É ótimo ouvir isso. Como funciona exatamente o óleo de Neem como repelente de pragas? O óleo de Neem contém compostos que repelem insetos e pragas. Perturba os seus ciclos de alimentação e reprodução, mantendo-os afastados das plantas. Isso soa eficaz. Já experimentou outros repelentes naturais de pragas? Também usei spray de alho e óleo de hortelã-pimenta. Ambos têm odores fortes que as pragas não gostam. Interessante. Não sabia que o alho e a hortelã-pimenta podiam repelir as pragas. Como é que se faz o spray de alho? É simples. Basta esmagar alguns dentes de alho e misturá-los com água. Depois, pode borrifá-lo nas plantas para manter as pragas afastadas. É uma solução prática de bricolage. E o óleo de hortelã-pimenta? Como é que o utiliza? Pode diluir o óleo de hortelã-pimenta com água e borrifá-lo ao redor do jardim. Atua como um dissuasor natural para as pragas. Vou definitivamente experimentar estes repelentes naturais de pragas. É ótimo ter alternativas aos pesticidas de base química. Absolutamente. Os repelentes naturais de pragas são mais seguros para o ambiente e não prejudicam os insetos benéficos.
Isso é uma grande vantagem. É importante manter um equilíbrio saudável no ecossistema. Tem alguma outra dica para o controle de pragas? Outra dica é inspecionar regularmente as suas plantas em busca de sinais de danos causados por pragas. A detecção precoce pode ajudar a prevenir infestações. Isso é um bom ponto. Ser proativo pode salvar as suas plantas de danos extensos. Obrigado por partilhar estas dicas. Sejam bem-vindos. Espero que estes repelentes naturais de pragas também funcionem bem para si. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Lição 8. Adiar a um orçamento. Olá, Ana, já passou mais uma semana e é a altura de rever as nossas despesas. Olá, John. Tens razão. É importante manter-se a par das nossas finanças. Tenho registado as nossas despesas. Isso é fantástico. É crucial ter uma compreensão clara de onde vai o nosso dinheiro. Absolutamente. Ajuda-nos a tomar decisões informadas e garante que cumprimos o nosso orçamento. Concordo. Vamos analisar as nossas despesas da semana e identificar as áreas onde podemos reduzir. Soa bem. Reparei que gastávamos bastante a jantar fora. Talvez possamos reduzir a frequência e cozinhar mais refeições em casa. Isso é uma boa ideia. Cozinhar em casa não só poupa dinheiro, como também nos permite comer de forma mais saudável. Notei também algumas compras por impulso desnecessárias. Deveríamos estar mais atentos e pensar duas vezes antes de comprar itens não essenciais. Tens razão. A compra por impulso pode aumentar rapidamente. Deveríamos priorizar as nossas necessidades em detrimento dos desejos. Absolutamente. É importante diferenciar entre o que realmente precisamos e o que simplesmente desejamos. Outra área onde podemos cortar é o entretenimento. Em vez de ir ao cinema, podemos ter noites de cinema em casa. Isso é uma ótima sugestão. Podemos criar um ambiente acolhedor e desfrutar de filmes sem gastar muito dinheiro. Também tenho procurado encontrar alternativas mais acessíveis para as nossas despesas regulares, como mudar para um plano de telefone mais barato ou encontrar melhores ofertas em serviços públicos. Isso é pensamento proativo. É sempre uma boa ideia explorar diferentes opções e encontrar formas de poupar. Deveríamos também estabelecer objetivos realistas para poupar dinheiro. É importante ter um propósito claro para as nossas poupanças. Concordo. Quer se trate de férias, fundo de emergência ou investimentos futuros, ter um objetivo pode motivar-nos a permanecer no caminho certo. Vamos ter a certeza de que cumprimos o nosso orçamento e nos responsabilizamos mutuamente. Podemos apoiar-nos e encorajar-nos mutuamente ao longo do caminho. Absolutamente. Juntos, podemos atingir os nossos objetivos financeiros e viver uma vida mais segura financeiramente. Fico feliz que esteja na mesma página. Vamos garantir que priorizamos as nossas necessidades, reduzimos despesas desnecessárias e trabalhamos para um futuro financeiro melhor. Lição 9. Tornar-se a melhor versão de si. Olá, Ana. Ultimamente tenho refletido sobre o crescimento pessoal e o autoaperfeiçoamento. Olá, John. Esse é um ótimo tópico. É crucial esforçar-nos continuamente para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Absolutamente. Permite-nos aprender,
crescer e alcançar todo o nosso potencial. Quais são algumas áreas em que gostaria de focar? Uma área que gostaria de melhorar é a minha capacidade de comunicação. Quero tornar-me num ouvinte melhor e expressar-me mais eficazmente. Isso é um objetivo valioso. Boas capacidades de comunicação são essenciais em todos os aspectos da vida, seja pessoal ou profissional. Acho que também é importante trabalhar a nossa inteligência emocional. Compreender e gerir as nossas emoções pode impactar muito as nossas relações e o bem-estar geral. Não podia estar mais de acordo. A inteligência emocional ajuda-nos a ter empatia com os outros e a lidar com situações difíceis com graça e com postura. Outro aspecto que gostaria de desenvolver é a minha capacidade de gestão do tempo. Poder priorizar tarefas e gerir o meu tempo de forma eficaz vai ajudar-me a ser mais produtivo. A gestão do tempo é de facto crucial. Permite-nos aproveitar ao máximo os nossos dias e alcançar os nossos objetivos sem nos sentirmos sobrecarregados. Quero também centrar-me no autocuidado e na manutenção de um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal. Cuidar de nós próprios física e mentalmente é essencial para o sucesso e a felicidade a longo prazo. Isso é um ponto importante. Precisamos de priorizar o autocuidado para evitar o burnout e manter o nosso bem-estar geral. Acho que também é benéfico abraçar uma mentalidade de crescimento. Acreditar na nossa capacidade de aprender e melhorar fomenta a resiliência e a vontade de enfrentar novos desafios. Absolutamente. Uma mentalidade de crescimento permite-nos ver os contratempos como oportunidades de crescimento e empurrar-nos continuamente para fora das nossas zonas de conforto. Por último, acredito no poder da aprendizagem ao longo da vida. A procura contínua de conhecimentos e a aquisição de novas competências mantém a nossa mente afiada e abre portas a novas oportunidades. A aprendizagem ao longo da vida é, de facto, um instrumento poderoso. Permite-nos adaptar-nos a um mundo em rápida mudança e manter-nos relevantes na nossa vida pessoal e profissional. Fico feliz que partilhemos a mesma perspectiva. Comprometemo-nos com as nossas jornadas de crescimento pessoal e apoiamo-nos mutuamente ao longo do caminho. Absolutamente. Juntos, podemos inspirar-nos mutuamente para nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos e levar vidas gratificantes. Estou grato por tê-lo como parceiro nesta jornada. Vamos abraçar o crescimento pessoal e alcançar todo o nosso potencial. Da mesma forma, vamos aprender continuamente, crescer e nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Aula 10. Explorando a cozinha barbadense. Olá, Ana, já esteve em Barbados? Ouvi dizer que a comida lá é fantástica. Olá! Não fui a Barbados, mas ouvi coisas boas sobre a cozinha deles. Adoraria experimentar um dia. A cozinha de Barbados é conhecida pelos seus sabores únicos e influências das cozinhas africana, indiana e britânica. Isso soa fascinante. Quais são alguns pratos tradicionais que devo definitivamente experimentar se visitar Barbados? Um dos pratos imperdíveis é o peixe voador. É um alimento básico na cozinha de Barbados e muitas vezes servido frito ou cozido no vapor com um molho saboroso. Peixe voador? Isso soa interessante. Estou sempre pronto a experimentar novos pratos de marisco. Deverá também experimentar o cocô, que é um prato tradicional feito de fubá e quiabo. É frequentemente servido com peixe voador.
Cocô soa delicioso. Gosto de experimentar pratos que destacam ingredientes e sabores locais. Outro prato popular é a torta de macarrão. É semelhante ao macarrão com queijo, mas com um toque Bajan, muitas vezes incorporando especiarias e temperos adicionais. Adoro macarrão com queijo, então uma versão Bajan soa como uma variação saborosa. Quando se trata de comida de rua, não deixe de experimentar a sopa, que é uma saborosa sopa feita com abóbora, batata doce e outros vegetais. Sopa soa reconfortante e saboroso. Vou tentar se tiver oportunidade. E, claro, não pode sair de Barbados sem experimentar o seu famoso ponche de rum. É um cocktail refrescante e tropical feito com rum local e sumos de fruta. O ponche de rum soa como a bebida perfeita para desfrutar enquanto experimenta as belas praias de Barbados. Absolutamente. Barbados oferece uma mistura maravilhosa de comida deliciosa, paisagens deslumbrantes e cultura vibrante. Parece um destino de sonho para qualquer amante de comida e entusiasta de viagens. Mal posso esperar pela oportunidade de visitar Barbados e saborear todas as delícias culinárias que tem para oferecer. Eu também. Vamos ter a certeza de adicionar Barbados à nossa lista de viagens e deliciar-nos com a sua cozinha incrível. Definitivamente. Explorar diferentes cozinhas não é apenas uma ótima maneira de satisfazer as nossas papilas gustativas, mas também de mergulhar na cultura de um lugar. Não podia estar mais de acordo. Experimentar novos pratos abre todo um novo mundo de sabores e experiências. Um presente para futuras aventuras e descobertas culinárias. Felicidades! Lição 11: Cozinhar molho de tomate caseiro. Olá, Ana. Estou a pensar fazer massa para o jantar esta noite. Devemos fazer um simples molho de tomate para acompanhar? Olá! Isso soa perfeito. O molho de tomate caseiro acrescenta sempre um sabor delicioso aos pratos de massa. De que ingredientes precisamos? Vamos precisar de tomates maduros como base. É melhor usar tomates frescos para um molho rico e vibrante. Isso soa muito bem. Adoro usar ingredientes frescos na cozinha. De que mais precisamos? Também precisaremos de azeite para refogar os tomates e acrescentar riqueza ao molho. É um ingrediente-chave na cozinha italiana. O azeite é um alimento básico na minha cozinha. Adoro o seu sabor distinto e versatilidade na cozinha. Também precisaremos de alho para adicionar um sabor saboroso ao molho. Combina perfeitamente com tomates.
Uma dica é prestar atenção à composição. Enquadrar o seu assunto de uma forma interessante pode adicionar profundidade e apelo visual às suas fotografias. Além disso, a paciência é fundamental ao fotografar a vida selvagem ou esperar pelas condições de iluminação perfeitas. Composição e paciência são de facto cruciais. É importante encontrar o ângulo e a perspectiva corretos para contar uma história convincente através das suas fotografias. Já experimentou diferentes configurações de câmera? Sim, experimentar com diferentes configurações de câmara pode produzir resultados únicos. Ajustar a abertura, a velocidade do obturador e o ISO pode ajudá-lo a alcançar o efeito desejado e capturar a beleza da natureza de forma mais eficaz. Isso é um grande ponto. Compreender como as diferentes configurações da câmera funcionam em conjunto pode melhorar as suas capacidades fotográficas. Já alguma vez experimentou fotografia de longa exposição? Sim, a fotografia de longa exposição pode criar efeitos impressionantes, especialmente ao capturar água corrente ou trilhos de estrelas. Acrescenta uma sensação de movimento e drama às imagens. Já experimentou? Já me dediquei à fotografia de longa exposição, especialmente com cascatas. O efeito suave e sedoso que cria é hipnotizante. É uma técnica que requer prática e experimentação. Tem algum local de fotografia favorito? Adoro visitar parques nacionais e jardins botânicos. Oferecem uma gama diversificada de belezas naturais e oportunidades para fotografias fantásticas. Explorar novos locais também pode despertar a criatividade. E tu? Os parques nacionais são de facto locais fantásticos. Também gosto de fotografar na praia, captar paisagens marítimas e a interação entre terra e mar. Os elementos da natureza acrescentam profundidade e emoção às fotografias. Absolutamente, a praia proporciona um cenário único para a fotografia. A mudança das marés, o pôr do sol vibrante e as paisagens costeiras oferecem inspiração sem fim. Tem planos para uma viagem fotográfica? Estou a planear visitar uma reserva natural próxima no próximo mês. É conhecida pela sua diversidade de vida selvagem e paisagens de tirar o fôlego. Estou entusiasmado em captar a beleza da natureza naquela zona. E tu? Isso soa como uma viagem emocionante. Estou a planear visitar um jardim botânico conhecido pelas suas deslumbrantes exibições de flores. Mal posso esperar para captar as cores vibrantes e os detalhes intrincados. Vamos partilhar as nossas fotos quando voltarmos. Definitivamente. Partilhar as nossas fotografias e trocar feedback pode ajudar-nos a melhorar as nossas competências e apreciar as perspectivas únicas uns dos outros. Vamos capturar e celebrar a beleza da natureza juntos. Lição 16. Uma boa noite de sono. Olá, Ana. Tive um dia muito longo no trabalho hoje. Podia usar alguns conselhos para ter uma boa noite de sono. Olá, lamento ouvir isso. Descansar o suficiente é importante para o seu bem-estar. Qual parece ser o problema? Bem, ultimamente, tenho tido problemas em adormecer. Deito-me na cama durante horas antes de poder finalmente me afastar. Isso pode ser frustrante. Já tentou estabelecer uma rotina para dormir? Sim, tenho, mas não parece ajudar muito. Tentei ler um livro ou ouvir música calmante, mas, mesmo assim, a minha mente continua a correr. Talvez possam experimentar algumas técnicas de relaxamento, como respiração profunda ou meditação. Podem ajudar a acalmar a sua mente e preparar o seu corpo para dormir. Isso é uma boa ideia.
Vou tentar. Tem alguma outra sugestão? Outra coisa que pode fazer é criar um ambiente favorável ao sono. Certifique-se de que o seu quarto está fresco, escuro e silencioso. Também pode tentar usar uma máquina de ruído branco ou tampões de ouvido se for facilmente perturbado pelo ruído. Vou definitivamente fazer essas alterações. Espero que façam a diferença. Já agora, e a cafeína e os dispositivos eletrônicos? Bom ponto. Deve evitar consumir cafeína à noite, pois pode interferir no seu sono. E é melhor limitar o tempo de ecrã antes de dormir, pois a luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos pode atrapalhar o seu ciclo de sono. Não me apercebi disso. Vou reduzir a cafeína e evitar ecrãs antes de dormir. Obrigado pela dica. Sejam bem-vindos. Espero que estas sugestões o ajudem a ter uma boa noite de sono. Lembre-se, estabelecer um horário de sono consistente e criar uma rotina relaxante para dormir são fundamentais. Vou ter isso em mente. Obrigado mais uma vez. Agradeço a sua ajuda. Lição 17. Explorando o Grand Canyon. Olá, Ana. Alguma vez esteve no Grand Canyon? Ouvi dizer que é de tirar o fôlego. Olá! Sim, tive a oportunidade de visitar o Grand Canyon há alguns anos. É realmente uma maravilha natural. Isso é fantástico. Como foi? Só posso imaginar que as opiniões devem ser incríveis. É difícil colocar em palavras, mas o Grand Canyon é vasto e inspirador. O tamanho e a profundidade do desfiladeiro são incompreensíveis. As vistas são absolutamente deslumbrantes. Uau, só consigo imaginar ficar ali e apoderar-se de tudo. Explorou o desfiladeiro a pé? Sim, fiz algumas caminhadas ao longo da borda do desfiladeiro. Existem vários trilhos que oferecem diferentes vistas e níveis de dificuldade. É uma ótima maneira de mergulhar na beleza do desfiladeiro. Isso soa como uma experiência inesquecível. Houve pontos ou miradores específicos que se destacaram para si? Definitivamente. Um dos miradouros mais populares é a Margem Sul, que oferece vistas panorâmicas do desfiladeiro. Outro ponto imperdível é a Margem Norte, que oferece uma perspectiva diferente e é menos movimentada. Deve ter sido uma aventura e tanto. Teve alguma vida selvagem durante a sua visita? Sim, avistei alguns veados e esquilos ao longo dos trilhos. O Grand Canyon é o lar de uma variedade de animais selvagens, incluindo condores da Califórnia, ovelhas selvagens e até leões da montanha, embora raramente sejam vistos. Isso é fascinante. É incrível como a natureza prospera num ambiente tão hostil. Houve outras características ou atrações interessantes? Absolutamente. O Grand Canyon Skywalk é uma atração popular. É uma ponte de vidro que se estende sobre o desfiladeiro, oferecendo uma perspectiva emocionante e única. Há também passeios de helicóptero disponíveis para uma vista aérea do desfiladeiro. Isso soa ao mesmo tempo emocionante e um pouco angustiante. Vou ter de acrescentar isso à minha lista de desejos. Há mais alguma coisa que eu deva saber antes de visitar? É importante manter-se hidratado e estar preparado para o clima. As temperaturas podem variar muito,
por isso é uma boa ideia vestir-se em camadas. E claro, não se esqueça da sua câmara fotográfica para captar o cenário incrível. Muito obrigado por partilhar a sua experiência. Mal posso esperar para visitar o Grand Canyon e testemunhar a sua beleza em primeira mão. Aula 18. Exertos de alta intensidade. Olá, Ana. Alguma vez experimentou treinos de alta intensidade? Tenho feito isso há cerca de 1 hora em cada sessão e parece intenso. Olá. Sim, estou familiarizado com exercícios de alta intensidade. Podem ser desafiadores, mas muito eficazes. Está a seguir um programa específico? Sim, iniciei recentemente um programa que incorpora exercícios e treino intervalado de alta intensidade. É uma combinação de cardio e treino de força. Isso é fantástico! Os exercícios IT são conhecidos pela sua eficiência na queima de calorias e na melhoria da aptidão cardiovascular. Como é que encontra as sessões até agora? São definitivamente intensos, mas depois sinto-me energizado. Os treinos envolvem rajadas curtas de exercícios intensos seguidos de breves períodos de recuperação. Mantém-me atento. Essa é a beleza do IT. Mantém a sua frequência cardíaca elevada e maximiza a queima de calorias mesmo depois de terminar o exercício. Notou alguma alteração no seu nível de fitness? Sim, eu tenho. Sinto mais resistência e força a aumentar. Além disso, notei que a minha resistência geral melhorou desde que comecei estes treinos. Isso é um progresso fantástico. É importante ouvir o seu corpo e aumentar gradualmente a intensidade à medida que constrói força. Incorporou algum dia de descanso na sua rotina? Absolutamente. O descanso e a recuperação são cruciais para permitir que o corpo se repare e reconstrua. Tipicamente, tomo 1 ou 2 dias de descanso por semana para dar tempo aos meus músculos para recuperar. É uma abordagem inteligente. É essencial encontrar um equilíbrio entre se esforçar e dar ao seu corpo o descanso de que precisa. Já pensou em acrescentar outras formas de exercício à sua rotina? Sim, tenho pensado em incorporar alguns exercícios de flexibilidade e mobilidade, como yoga ou alongamento, para melhorar a minha flexibilidade geral e prevenir lesões. É uma ótima ideia. O treino de flexibilidade pode complementar os seus treinos de alta intensidade e ajudar a melhorar a sua amplitude de movimento. É importante manter uma rotina de fitness completa. Concordo plenamente. Quero ter a certeza de que estou a cuidar do meu corpo em todos os aspectos. Já agora, tem alguma dica para se manter motivado durante os treinos de alta intensidade? Claro! Uma maneira de manter-se motivado é estabelecendo objetivos específicos e alcançáveis. Pode ser completar um certo número de exercícios por semana ou atingir um marco específico de condicionamento físico. Além disso, encontrar um companheiro de treino ou ingressar em uma aula pode fornecer responsabilidade e torná-lo mais agradável. São excelentes sugestões. Ter um sistema de apoio e objetivos mensuráveis pode definitivamente manter-me motivado. Obrigado. Lição 19. Planear o itinerário perfeito. Olá, Ana. Tenho pesquisado a nossa próxima viagem e acho que encontrei o itinerário perfeito. Vamos também dedicar algum tempo para explorar a gastronomia local. Olá! Isso soa muito bem. Um itinerário bem planeado pode tornar uma viagem muito mais agradável.
Estou animado para experimentar a comida local. Que destinos incluiu? Inclui visitas a alguns marcos históricos, como museus e ruínas antigas. Também podemos explorar algumas atrações naturais como parques e praias. E, claro, não podemos perder os mercados locais e barracas de comida. Isso soa como um plano completo. É sempre interessante aprender sobre a história e a cultura de um lugar. Tem algum ponto de referência específico ou atrações em mente? Sim, destaquei alguns marcos imperdíveis, como a antiga catedral e o famoso castelo. Podemos fazer visitas guiadas para aprender mais sobre a sua história e significado. Excelentes escolhas! As visitas guiadas podem fornecer informações valiosas e tornar a experiência mais enriquecedora. E a gastronomia local? Algum prato em particular que está animado para experimentar? Absolutamente. Fiz uma lista de pratos tradicionais que deveríamos experimentar, como as especialidades de marisco locais e sobremesas regionais. Também notei alguns restaurantes altamente recomendados para uma autêntica experiência gastronómica. Isso soa delicioso. Experimentar pratos locais é uma parte essencial da exploração de um novo lugar. É uma ótima maneira de mergulhar na cultura local. Não se esqueça de experimentar também a comida de rua. Oh, definitivamente! A comida de rua é muitas vezes uma joia escondida com sabores únicos. Vou certificar-me de incluir algum tempo para a exploração de comida de rua no nosso itinerário. Perfeito! Também é uma boa ideia alocar algum tempo livre para aventuras espontâneas ou relaxamento. É importante ter um equilíbrio entre as atividades planeadas e a flexibilidade. Concordo plenamente. Deixar algum espaço para flexibilidade permite-nos descobrir joias inesperadas ou simplesmente descontrair e desfrutar da envolvente. Faz tudo parte da experiência de viagem. Absolutamente. Viajar não é apenas ver os pontos turísticos, mas também abraçar a atmosfera e mergulhar no destino. Tem outras dicas para planear um itinerário perfeito? Uma dica é priorizar as atrações imperdíveis e planear em torno delas. Considere também a proximidade de diferentes locais para minimizar o tempo de viagem. E não se esqueça de verificar o horário de funcionamento e as reservas necessárias. Essas são ótimas dicas. É importante aproveitar ao máximo o nosso tempo e garantir uma experiência de viagem tranquila. Estou ansioso por esta viagem. Eu também. Vai ser uma aventura incrível. Vamos finalizar o itinerário e preparar-nos para uma viagem inesquecível. Aula 20: Perspectivas e experiências de viagem. Olá, Ana. Não pude deixar de notar as suas fotos de viagens recentes. O cenário parece fantástico. Essa é uma maneira de olhar para isso. Apesar do soluço, aproveitou o resto da sua viagem? Olá, obrigado. Sim, apesar do pequeno soluço, a viagem no geral foi fantástica. O cenário era de cortar a respiração e tive algumas experiências incríveis ao longo do caminho. É maravilhoso ouvir isso. Muitas vezes são esses momentos inesperados que tornam uma viagem memorável. Pode partilhar alguns destaques da sua viagem? Absolutamente. Um dos destaques foi caminhar até uma bela montanha e testemunhar um nascer do sol deslumbrante a partir do cume. A vista era absolutamente deslumbrante.
Uau, isso soa como uma experiência inesquecível. A natureza tem uma maneira de nos fascinar com a sua beleza. Encontrou algum desafio durante a sua caminhada? Sim, houve alguns desafios ao longo do caminho. O trilho era íngreme e rochoso, e o tempo começou a mudar inesperadamente. Mas com determinação e a ajuda de outros caminhantes, chegamos ao topo. Superar desafios pode tornar a experiência ainda mais gratificante. É inspirador ver como abraçaste as dificuldades e chegaste ao cume. Conheceu pessoas interessantes durante a sua viagem? Sim, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas fascinantes de diferentes partes do mundo. Partilhamos histórias, trocamos dicas de viagem e formamos ligações que vou valorizar. Essa é a beleza de viajar, conectar-se com pessoas de diversas origens e culturas. Alarga a nossa perspectiva e enriquece as nossas experiências. Experimentou alguma cozinha local? Absolutamente. Experimentar a cozinha local é uma das minhas partes favoritas de viajar. Deliciava-me com pratos tradicionais como comida de rua, autênticas iguarias locais, e até tive uma aula de culinária para aprender a preparar um prato regional. Isso soa fantástico. Explorar a gastronomia local é uma ótima maneira de mergulhar na cultura e nos sabores de um destino. Tinha algum prato favorito de destaque? Oh, definitivamente! Descobri este incrível prato de marisco que estava cheio de sabores. A combinação de marisco fresco, especiarias aromáticas e as técnicas de cozinha local tornaram-no verdadeiramente excepcional. Isso soa absolutamente delicioso. Estou a ficar com fome só de ouvir falar disso. Tinha algum tempo livre para relaxar e mergulhar na atmosfera local? Sim, fiz questão de ter algum tempo livre para relaxar e desfrutar dos arredores. Passeei por mercados vibrantes, visitei parques tranquilos e até encontrei um café acolhedor onde podia sentar e observar as pessoas. Isso soa como uma maneira perfeita de relaxar e absorver as vibrações locais. Às vezes, tirar um momento para desacelerar e observar o cotidiano de um lugar pode ser tão gratificante como visitar as atrações populares. Absolutamente. São esses pequenos momentos que nos permitem conectar-nos verdadeiramente com o lugar e com as suas pessoas. Apesar do soluço, como mencionou anteriormente, estou grato pela experiência geral. É uma boa mentalidade de se ter. É importante focar nos aspectos positivos e aprender com quaisquer desafios que encontrarmos durante as nossas viagens. Fico feliz que tenha gostado do resto da sua viagem. Obrigado. Foi uma viagem cheia de memórias e lições maravilhosas. Mal posso esperar pela minha próxima aventura. Estou entusiasmado por ti. Parece que se viveram muito bem. Um presente para muitas outras experiências de viagem incríveis no futuro. Lição 21: Dominar a falar em público. Olá, Ana. Alguma vez teve de agir em público? Não te preocupes, pode ser confuso para algumas pessoas. Olá! Sim, tive algumas experiências de atuar ou falar na frente de uma plateia. Pode ser definitivamente desconcertante, mas com a prática, torna-se mais confortável. Isso é verdade. Falar em público pode ser intimidante, mas é uma habilidade essencial de se ter. Que técnicas achou úteis para superar o nervosismo? Uma técnica que funcionou para mim é a preparação minuciosa.
Faço questão de praticar o meu discurso ou performance várias vezes, o que aumenta a minha confiança e ajuda-me a sentir-me mais no controlo. A preparação é, de facto, a chave. Conhecer o seu material de dentro para fora permite que se concentre mais na entrega da sua mensagem e na ligação com o público. Alguma vez enfrentou algum desafio específico ao falar em público? Um desafio que encontrei é gerir o medo do palco. É natural sentir-se ansioso antes de subir ao palco, mas aprendi a canalizar essa energia para a excitação e a usá-la para melhorar o meu desempenho. Essa é uma ótima abordagem. Em vez de lutar contra o nervosismo, abraçá-lo e canalizá-lo positivamente pode ajudá-lo a dar uma apresentação mais dinâmica e envolvente. Já se deparou com alguma dica para envolver o público durante um discurso? Absolutamente. Uma dica é estabelecer uma ligação com o público desde o início. Pode começar com uma história relacionável ou um facto interessante que capta a atenção deles e os faça sentir-se envolvidos. Envolver o público desde o início é crucial. Dá o tom para o resto do discurso e ajuda a criar uma relação com os ouvintes. Alguma vez teve de lidar com situações inesperadas enquanto falava em público? Sim, houve alguns casos em que surgiram situações inesperadas durante as minhas apresentações. Nesses momentos, é importante manter a calma, pensar em pé e adaptar-se à situação, mantendo a compostura. Adaptar-se a situações inesperadas é uma habilidade valiosa. Mostra a sua capacidade de pensar rapidamente e lidar com os desafios graciosamente. Recebeu algum feedback ou crítica construtiva sobre as suas capacidades de falar em público? Sim, o feedback é essencial para o crescimento. Recebi críticas construtivas sobre o meu ritmo e linguagem corporal. Foi útil para refinar a minha entrega e tornar as minhas apresentações mais envolventes. O feedback fornece informações valiosas para melhoria. É ótimo que esteja aberto a aprender e a aperfeiçoar as suas competências. Já alguma vez frequentou algum workshop ou curso de falar em público? Sim, participei de alguns workshops focados em falar em público e habilidades de apresentação. Eles forneceram dicas práticas e técnicas para melhorar a minha entrega e me conectar com o público. Isso é fantástico! Participar de workshops e cursos pode proporcionar uma aprendizagem estruturada e ajudá-lo a ganhar novas perspectivas sobre falar em público. Tem algum conselho para alguém que queira melhorar as suas capacidades de falar em público? O meu conselho seria começar pequeno e desafiar-se gradualmente. Pratique falar na frente de amigos ou junte-se a um clube de língua local para ganhar mais confiança. E não se esqueça de abraçar o processo de aprendizagem e celebrar cada melhoria ao longo do caminho. Isso é um excelente conselho. Construir confiança em falar em público é uma jornada, e dar pequenos passos e celebrar o progresso é fundamental. Obrigado por partilhar os seus insights e experiências. Sejam bem-vindos. Espero que tenha sido útil. Falar em público pode ser assustador, mas com a prática e a mentalidade certa, qualquer um pode tornar-se um orador confiante e eficaz. Absolutamente. Falar em público é uma habilidade que pode abrir portas e criar conexões impactantes. Estamos a abraçar o palco e inspirar os outros com as nossas palavras.